em livros, desejo que esteja tudo bem com todos. Rubem Fonseca, mineiro de Juiz de Fora, cidade que fica a 185 quilômetros do Rio de Janeiro e a 120 da cidade imperial de Petrópolis. E como todo bom mineiro, começou quietinho e devagar nas pautas da literatura brasileira, até se consagrar como um dos mais importantes nomes, um dos mais importantes escritores brasileiros do modernismo contemporâneo. Fonseca teceu linhas marcadas por uma abordagem nua e crua e realista da caótica vida urbana do Brasil em formação dos anos 1950. Um dos escritores pioneiros do gênero literário romance policial brasileiro. Ao costurar cores preto, branco e cinza típicas do estilo noir, a realidade brutal das cidades brasileiras. Rubem Fonseca propõe colorir as páginas da recente história do Brasil, escritas conforme os interesses um tanto, vamos dizer assim, oblíquos dos atores brasileiros da política, vejam bem, desde o golpe da República de 1889. Esses interesses destroem a educação, adoecem a saúde, ignoram a violência urbana, manipulam o judiciário, valorizam a corrupção e celebram o lado obscuro da natureza humana no Brasil. Sejam atitudes condenáveis praticadas pelo cidadão comum, quanto das instituições do país, como a política, para, de fato, percebermos que o Brasil é um país abandonado. O Brasil é um país abandonado. Então, para o nosso dedinho de prosa sobre Rubem Fonseca, importante escritor de diversos livros traduzidos para várias línguas, escolhi o romance histórico Agosto, adaptado para seriado de TV de 24 de agosto a 17 de setembro de 1993. Sobreviventes, se prestarmos atenção e analisarmos a recente história do Brasil, perceberemos que realmente nada de fato mudou ou nada muda no país. Muito pelo contrário. É possível constatarmos que até piorou. Corrupção, sede e luta pelo poder a qualquer custo, falta de moralidade e mentiras, conflitos sobre a manipulação da máquina pública, ou em prol de interesses pessoais, ou de interesses de poucos grupos, negligência do poder público frente aos crimes da sociedade, a alternância e dúvida entre manter a lealdade ou embarcar na traição, e desvalorização da vida do cidadão por parte dos próprios cidadãos, assassinatos, atropelamentos com omissões de socorro e fuga do local do acidente, feminicídio, racismo, preconceitos religiosos e sexuais. Esses são os temas que Rubem Fonseca, um dos maiores escritores da literatura brasileira, do modernismo contemporâneo, da segunda metade do século XX até hoje, lançava a mão para tecer seus livros críticas.
livros críticas na década de 1960. Vejam só, hoje, em pleno século XXI, suas obras continuam absolutamente atuais. E todos esses crimes que enumerei há pouco permanecem na sociedade brasileira, política incluindo também, óbvio, falo da sociedade brasileira como um todo, sem escalonamento, e até agravou a situação, a sede por isso tudo. Se um leitor sem muita intimidade com a bibliografia de Fonseca ler um livro qualquer do escritor, terá a sensação, a concreta sensação de que o livro foi escrito nos dias de hoje. A proposta de Fonseca é para que nós mudemos nossas atitudes, pois é urgente que tenhamos consciência de que a violência e a degradação social das grandes cidades nos atingem diariamente. E não só nas grandes cidades, nas médias e nas de pequeno porte também. E como eu sempre gosto de dizer, quem é o escritor? José Rubem Fonseca nasceu em 11 de maio de 1925, em Juiz de Fora, Minas Gerais, e se mudou ainda jovem para o Rio de Janeiro, na época, então, Distrito Federal do Brasil, capital do país, onde viveu como um mineiroca, como um típico mineiroca, como são conhecidos os mineiros que vão para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades na cidade do Cristo Redentor. Não sei se cidade maravilhosa, com tanta violência e tantos outros problemas, não sei, caóticos problemas, não sei se cidade maravilhosa. Prefiro falar a cidade do Cristo Redentor. Ou do bondinho. Já, rapaz, Fonseca graduou-se em Direito pela Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. E logo começou a trabalhar como comissário de polícia. Isso mesmo, comissário de polícia, experiência que ele trouxe para a sua obra literária. Em 1952, ele recebeu indicação para estudar administração nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, trabalhou na histórica empresa inglesa de energia elétrica, a Light, até se dedicar de corpo e alma à literatura brasileira. Rubem Fonseca escreveu seu último capítulo em 15 de abril de 2020, no Rio de Janeiro, há pouco tempo, aos 94 anos de idade, após tecer um legado, uma colcha literária maravilhosa, sem precedentes na literatura brasileira, incrivelmente, atualissimamente, relevantissimamente, ao costurar críticas sociais com comportamentos humanos questionáveis, doentios, em linhas impactantes. A literatura brasileira assistiu ao ex-comissário de polícia iniciar como escritor por meio de uma coletânea de contos publicada em 1963. O início da bitomania. Os Prisioneiros, quando já tinha 38 anos. Ele começou tardiamente. E seu estilo chamou logo a atenção dos críticos e dos leitores por uma escrita muito direta, sem pormenores descritivos e usando uma linguagem muito especial em seus livros. A linguagem das ruas, como nós falamos, construindo imagens consideradas brutais. O escritor brasileiro é muitas vezes comparado aos escritores norte-americanos de estilo, gênero, hard-boiled, cujas histórias, que são de detetives, apresentam o protagonista ou protagonistas
anti-heróis envolvidos em situações pessoais conflitantes e que, ao mesmo tempo que precisam ser duros, desprovidos de sentimentalismo, ao tomarem determinadas atitudes necessárias ou práticas, por vezes são moralmente ambíguos em relação à violência em obras que sempre transitam por temas como máfia, contrabando, assassinatos, tráfico, extorsão, corrupção, erotismo, alienação urbana e falência moral da vida contemporânea. E é dessa forma que Rubem Fonseca, com a sua visão desencantada, apresenta aos leitores um retrato sombrio, realista e chocante da realidade brutal das cidades e da sociedade brasileiras. Ao longo de sua carreira, o escritor mineiroca colecionou diversos prêmios literários, como o Jabuti, Camões, o mais importante prêmio literário da língua portuguesa e o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. Além disso, sua colcha literária, constantemente traduzida e estudada, é lida também tanto no Brasil quanto no exterior, especialmente em países como Portugal e Angola, e fora da comunidade lusófona, como Estados Unidos, e continua a influenciar novas gerações de escritores e leitores em todo o mundo. Rubem Fonseca brindou a literatura brasileira com diversas coletâneas de contos do quilate de Lucia McCartney, de 1967, com temas sobre vida urbana e sexualidade. Feliz Ano Novo, de 1975, foi censurado pelo regime militar devido ao conteúdo violento e perturbador. E os romances O Caso de Morel, de 1973, sobre a vida de um artista envolvido em um crime. A Grande Arte, de 1983, adaptado para o cinema. E O Seminarista, de 2009, que narra a vida de um assassino profissional. Mas a maior estrela da constelação de Rubem Fonseca é, sem dúvida alguma, Agosto, um amálgama de fatos históricos e ficção policial. Sobreviventes. Conhecer o contexto histórico dos Estados Unidos. Estados Unidos? Estados Unidos do Brasil. É fundamental para compreender o livro Agosto. O ano de 1954 foi um dos mais conturbados da história republicana brasileira. Em fevereiro, 82 coronéis, apoiados pelo então ministro da Guerra, general Ciro do Espírito Santo Cardoso, divulgaram um manifesto criticando as greves dos trabalhadores e o alto custo de vida. O ano foi transcorrendo e o país afundava cada vez mais numa areia movediça de graves crises política e social, falência econômica, acusações e denúncias de corrupção, conspirações políticas e frustradas tentativas de assassinatos publicadas diariamente na imprensa envolvendo o gabinete presidencial até agosto de 1954. E em meio a essa turbulência de fatos, o presidente Getúlio Vargas enfrentava enérgicas e ferozes pressões de diversos setores da sociedade, incluindo a imprensa e as forças armadas. Na política, a oposição se fortalecia a cada dia, liderada pela União Democrática Nacional, UDN, e seu carismático membro e um dos mais ácidos críticos de Vargas, o jornalista
Carlos Lacerda. E uma curiosidade, Lacerda foi fundador e proprietário do tradicionalíssimo jornal Tribuna de Imprensa e da editora Nova Fronteira. A tensão aumentou quando, literalmente, um tiro saiu pela tangente. Na madrugada do dia 5 de agosto de 1954, Lacerda sobreviveu a uma tentativa de assassinato, mas que matou o major da aeronáutica Rubem Vaz, que estava com ele. Esse fato fez a imprensa cair de pau em cima do governo de Getúlio Vargas e publicou sob o título que entrou na história da história do Brasil como Atentado da Rua Toneleiro, número 180, em Copacabana. Esse episódio gerou investigações que levaram à prisão dos autores do crime, que confessaram o envolvimento do chefe da guarda pessoal de Vargas, Gregório Fortunato. E vocês sabem também quem estava envolvido neste atentado? O irmão do presidente, Benjamin Vargas. E o atentado só fez aumentar, obviamente, a crise e tornar a permanência de Vargas na cadeira presidencial insustentável, após ser informado de que os altos comandos militares exigiam seu afastamento do cargo como condição para a solução da crise política que seu governo criara a partir do seu segundo mandato em 1951, Getúlio Vargas, acuado, optou em trocar a faixa presidencial por uma bala explodida no peito. Não queria a humilhação de aceitar nova deposição, hoje em dia chamada de impeachment, como a que sofrera em outubro de 1945, quando a ditadura dele terminou. E, por falar em ditadura, o terceiro ditador do Brasil, isso mesmo, o terceiro ditador no Brasil, naquela época, Getúlio Vargas, presidente do Brasil por 19 anos, entre 1930 e 1945, e depois de 1951 a 1954, ao se suicidar aos 72 anos, com um tiro no peito, às 8 horas da manhã de uma terça-feira, daquela terça-feira, 24 de agosto de 1954, além de, como normalmente acontece no Brasil, além de jamais ter sido julgado, condenado e preso por todos os seus crimes, mesmo no primeiro mandato dele, na época da ditadura, e nesse segundo mandato, ainda deixou um Brasil mergulhado no mar de caos. Pelo menos, Getúlio Vargas teve a coragem, vejam só, Getúlio Vargas teve a coragem de ser covarde em se matar. Imaginem se políticos criminosos e corruptos se matassem hoje em dia. Brasília seria quase uma cidade fantasma. Outras cidades do país com certeza também seriam cidades fantasmas e o Brasil seria um cemitério a céu aberto. E claro, só permanecendo no Brasil os homens de boa vontade. Claro, óbvio. E as mulheres também de boa vontade. Entre todas as personagens reais, além de Getúlio Vargas, Carlos Lacerda, merecem também a atenção dos leitores Filinto Strubing-Miller. De origem alemã, era o elo dos acordos diplomáticos entre o Brasil e a Alemanha nazista e tradutor oficial dos telefonemas entre Getúlio Vargas
e Adolf Hitler durante a ditadura de Vargas, entre 1930 e 1945, do qual Filinto foi chefe da polícia política de 1933 a 1942. Miller era era considerado o homem mais perigoso do país. Foi acusado de realizar mais de 20 mil prisões. Isso mesmo, 20 mil prisões arbitrárias ou não, e de mandar torturar a maior parte dos prisioneiros. Seguindo os acordos diplomáticos assinados com os nazistas, Miller, responsável por deportações de pessoas consideradas perigosas para o Estado. E quem eram essas pessoas perigosas? Opositores políticos brasileiros ou alemães residentes no Brasil contrários ao regime de Hitler, judeus e comunistas também. Estampou os jornais internacionais no caso da prisão e a deportação para a Alemanha da esposa de Luiz Carlos Prestes, por ser judia e agente do Comintern, ou seja, da Internacional Comunista, e opositora a Hitler. A alemã de Munique, Olga Benário, grávida, vejam só, quando Miller a deportou para a Alemanha, Olga Benário estava grávida quando foi extraditada para o seu país de origem, onde foi morta numa câmara de gás no centro de eutanásia do campo de extermínio de Bernburg em 1942. Outra pessoa real que merece atenção é Gregório Fortunato, que nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul. E São Borja é a mesma cidade natal de Getúlio Vargas, e de onde eles se conheciam, ambos se conheciam. Fortunato foi para o Rio de Janeiro, ele já morava até no Rio de Janeiro, e se tornou chefe da guarda pessoal presidencial no Palácio do Catete. E Gregório Fortunato era conhecido na época como Anjo Negro de Getúlio Vargas, devido ao seu porte físico extremamente alto e forte e, claro, de sua pele negra. E ele foi, de acordo com as investigações concluídas pela Aeronáutica, mandante do atentado histórico da Rua Toneleiro, sem nunca conseguirem associar Vargas ao crime de forma direta. Em 1956, 2 anos ou 1 ano e meio após o suicídio de Vargas, vieram os julgamentos. Gregório Fortunato, e é claro que sua participação foi considerada um escândalo na época, teve pena de 25 anos de prisão. Foi condenado a 25 anos de prisão como mandante do crime. Só que sua condenação foi reduzida a 20 anos. Sabem por quem? Pelo presidente Juscelino Kubitschek. E pouco tempo depois, há 15 anos, pelo presidente João Goulart. Vejam só como é suja a política brasileira. Já entre as personagens fictícias, merecem total atenção o protagonista, comissário Matos, um policial honesto e absolutamente introspectivo, encarregado de investigar o atentado. No âmbito pessoal, Matos tem uma vida muito tumultuada e problemas de saúde. E Luciana, uma jovem mulher recém-viúva que se envolve amorosamente com uma das personagens principais, serve de contraponto entre a violência e as tensões dos eventos trágicos e a leveza do lirismo narrativo por representar a inocência perdida em meio ao caos político, principalmente ambientado num período de 1950, dos anos 1950, um período em que o mundo estava ainda a sacudir as poeiras da Segunda Guerra Mundial. Sobreviventes. É claro, então, que já percebemos que
O cenário de agosto é o Rio de Janeiro, que então era capital dos Estados Unidos do Brasil. Estados Unidos? O Brasil já foi nos Estados Unidos. Eu acho que é por isso que o brasileiro então idolatra tanto os Estados Unidos. Americanos têm iPhone, quero comprar um iPhone. Só que lá não se endividam e aqui se endividam. E esse era o nome oficial do país de 1889 até 1968. E todos os eventos do livro ocorrem durante o mês de agosto de 1954. O país atravessava uma gravíssima crise política que entrou em ebulição com o atentado ao sobrevivente Carlos Lacerda. Mas seu guarda-costas, o major aviador Rubens Vaz, não teve a mesma sorte. Esse crime gerou um colapso político que logo deu um checkmate no governo Vargas. O romance começa com a personagem principal, o comissário Alberto Martos, um policial honesto em meio às investigações do assassinato aparentemente comum de Paulo Gomes Aguiar, um empresário que em pouco tempo se descobre envolvido com os laços obscuros do alto escalão do governo Vargas. E houve realmente Paulo Gomes Aguiar nessa história toda. Logo em seguida, ocorre o atentado contra o jornalista Carlos Lacerda. E a investigação do caso também passa a ser competência do comissário Matos. E à medida que o comissário se aprofunda em ambas as investigações, encontra vínculos entre os crimes e a nata política, a teia do submundo da corrupção, jogos de poder, interesses pessoais e redes de conspirações dos poderosos do Palácio do Catete, sede do governo brasileiro. Neste cenário angustiante, enquanto o comissário se empenha em subir o pano do teatro dos mistérios para ver os bastidores do atentado, Matos sofre gigantescas pressões políticas, claro, mas do lado do tapete tecido por Rubem Fonseca, com inteligência, o escritor alivia as retesadas linhas do texto ao bordar o lado humano do comissário Matos, ainda que usando tons pastéis para tingir sua vida pessoal, rascunhando seu relacionamento turbulento com a esposa e um tumor que lhe provoca fortes dores constantes. Essa é a personagem principal, comissário Matos, criada, tecida, construída com muito esmero pelo grande escritor Rubem Fonseca. E se no calendário o mês de agosto vai passando, no Palácio do Catete e nas ruas, as pressões estão quase eclodindo o vulcão da política. Na central de polícia, Matos tem uma importante conquista. Vocês imaginam qual seria? Sua investigação o conduz à descoberta de que o assassinato do empresário, lembra daquele empresário chamado Paulo que eu falei? Está preso numa teia em que em breve desestabilizará, esfacelará o governo federal de Vargas. A segunda quinzena de agosto se aproxima e a crescente pressão para a renúncia de Vargas faz a crise política atingir seu zênite antes da queda vertiginosa do presidente,
que se sente cada vez mais sitiado dentro do próprio Palácio do Catete pela oposição e pela imprensa e por seus asseclas políticos que abandonavam o Titanic getulista. A deterioração da gangrena política provocada é intensa e dolorosa, necessitando da amputação do literalmente capo de tutti capi, Dom Vargasoni. Então, os primeiros raios de sol do dia 24 de agosto de 1954 surgem entre cantos dos pássaros e as árvores dos belíssimos jardins do Palácio do Catete. No meio do silêncio das 8 horas da manhã, houve-se um estampido seco. O mafioso, quero dizer, o presidente Getúlio Vargas decide tirar a própria vida com um tiro no coração, se é que ele tinha um. Ao lado da mesinha de cabeceira, uma carta testamento que abala o país. O suicídio é o seu último ato dramático numa peça de enredo de linhas péssimas, mal escritas, e de enredo mais trágico ainda para preservar a sua honra e fazer um último apelo ao bravo povo brasileiro contra os políticos traidores e seus opositores. Mesmo morto, o presidente continua a provocar a comoção popular que impede um golpe militar imediato. E no fim, o ex-ditador assassino Getúlio Vargas ainda se torna Marte para muitos brasileiros. Se a história do Brasil fosse investigada a fundo e reescrita, muita coisa se descobriria. E principalmente que muitos tidos, considerados como heróis neste país chamado Brasil, deixariam de ser heróis. E aqueles que realmente foram heróis, que hoje são esquecidos, teriam seus nomes publicados. Entre eles, agora dessa vez não estou a falar de Dom Pedro II, não. Estou a falar de alguém. Aí, vocês por acaso se lembram de, vejam bem, Rui Barbosa? Pois é, o esquecido Rui Barbosa, ninguém fala sobre ele. Ninguém fala sobre ele. O Águia de Aia. Ou alguém se lembra de Rui Barbosa? Por que será que ninguém fala sobre ele no Brasil? Vocês estão a me ver aqui porque eu me esqueci de falar sobre Rui Barbosa. Na realidade, eu não me esqueci de falar sobre Rui Barbosa, eu me esqueci de um detalhe muito importante sobre Rui Barbosa. Ele pode ser esquecido no Brasil, mas ele é considerado um dos heróis nacionais. Um dos heróis nacionais de qual país, vocês sabem? Não é em Portugal, não, muito diferente disso. Ele é considerado um dos heróis nacionais da Polônia. Vejam só, da Polônia. Mas por que da Polônia? Porque quando ele esteve no Tribunal de Haia, ele defendeu a independência da Polônia. Por causa disso, por essa razão, Rui Barbosa é considerado um dos heróis nacionais da Polônia. Esquecido no Brasil, mas herói nacional da Polônia. Veja só que interessante, e lá em Varsóvia, capital polonesa, tem uma escola pública que recebe o nome de Liceu Rui Barbosa.
E lá, nessa escola polonesa, com o nome de um brasileiro, que é um dos heróis nacionais da Polônia, se aprende português. Vejam só! Só que, por vários motivos, obviamente, a Polônia está no continente europeu, o português tem sotaque lusitano. Mas a cultura brasileira e a língua portuguesa são ensinadas lá nessa escola que homenageia Rui Barbosa. E no Brasil? Bem, agora vamos voltar ao nosso vídeo. O comissário Matos fecha o caso e chega a conclusões sobre os sombrios envolvimentos de pessoas poderosas no atentado e reflete sobre as complexas relações entre poder, justiça e corrupção, percebendo que sua luta pela verdade e pelo que é certo é apenas uma batalha de uma guerra quase impossível ou impossível de vencer. O câncer da corrupção na política brasileira e a sua metástase na sociedade. Sobreviventes, sem dúvida, o adaptado para seriado da TV Globo entre 24 de agosto e 17 de setembro de 1993, o clássico Agosto é uma obra que combina romance policial com narrativa histórica. Rubem Fonseca utiliza uma linguagem direta e precisa, tanto para abordar temas como corrupção, luta pelo poder, lealdade e traição, moralidade e o conflito entre interesses pessoais e o bem público, quanto para capturar a atmosfera tensa e caótica do Rio de Janeiro naquele mês tumultuado. Por meio de personagens anti-heróis complexas, moralmente e bem construídas, o escritor joga luz no cenário político e expõe uma visão crítica a respeito das contradições da política e da sociedade brasileiras daquela época, que se refletem até hoje em dia. Sobretudo ao glorificar um tirano corrupto e criminoso. O interessante do livro é como o escritor mostra a fragilidade humana, tanto física quanto a emocional. O comissário Alberto Matos, com sua saúde debilitada, é a metáfora para a deterioração do país. Rubem Fonseca, por muitos leitores e críticos, é considerado um dos maiores escritores brasileiros da sua geração. Rubem Fonseca é sempre citado como um mestre, um grão-mestre da narrativa inovadora, curta e realista, que o tornou um cronista implacável sobre a vida nas grandes cidades brasileiras, suas mazelas e a natureza humana de seu povo. O legado de Rubem Fonseca é perene, vasto e influente na literatura brasileira, do modernismo e contemporânea, cujos livros são lidos e estudados e permanecem como um importante reflexo de estudo antropológico da sociedade brasileira do século XX e o início do século XXI. E depois desse impactante e reflexivo dedinho de prosa sobre Rubem Fonseca, sua habilidade em costurar fato e ficção de maneira tão envolvente e crítica, e sua ainda hoje e especialmente hoje obra imortal Agosto, um dos grandes títulos da literatura brasileira, Litbras, contemporânea, tanto como documento histórico, quanto como obra literária de alta casta,
É leitura indispensável para se compreender uma das páginas mais polêmicas da história recente do Brasil e também percebermos que realmente nada de fato mudou ou muda no Brasil. Muito pelo contrário. Se pegarmos um microscópio, podemos ver que até piorou. Corrupção, sede e luta pelo poder a qualquer custo, falsa moralidade e mentiras, conflitos sobre a manipulação da máquina pública ou em prol de interesses pessoais ou de interesses de poucos grupos. Por isso que muitas vezes eu falo que o Brasil não é uma república federativa. O título oficial do país, que mudou de Estados Unidos do Brasil a partir de 1968 para República Federativa do Brasil, não deveria ser esse nome. Deveria ser República Judiciária Oligárquica do Brasil. Reflitam. Vocês concordarão comigo sem dúvida. E esses pequenos grupos, essa oligarquia e também negligência do poder público frente aos crimes da sociedade e da política, a alternância e dúvida entre manter a lealdade ou embarcar na traição. Escrevam aqui seus comentários se vocês já leram esse livro. Se não leram, vale muito a pena ler. E é um daqueles livros que a gente mal consegue se desgrudar a partir da leitura da primeira página. Queremos cada vez mais chegar ao fim para descobrirmos uma teia de conspirações que a aranha projetou até os dias de hoje. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!